Então vamos lá, certo? Vamos agora fechar, tá? Nós trabalhamos aí forma trigonométrica de um modo bastante resumido, certo? Diga-se aí de passagem. E nós vamos aqui nessa aula, ou nessa aula que eu digo, talvez eu divida em 2 vídeos. Vamos ver quanto tempo eu vou demorar para resolver, certo? Mas eu vou fazer um comentário aqui, porque quando nós começamos a falar a respeito de números complexos na forma trigonométrica, certo? Que eu não me lembro mais o número da aula, mas vocês podem conferir lá a primeira aula que nós falamos a respeito disso. Eu chutei um problema para vocês, certo? Chutei um problema. E qual que é o problema, certo? Eu me lembro que eu comentei com vocês, que eu fiz com vocês o seguinte comentário, que nós sabemos somar, subtrair, multiplicar e dividir nos números complexos. Nós trabalhamos isso, nós aprendemos a fazer isso. Beleza. Ok. Em particular, nós trabalhamos as potências, que é uma extensão do produto, né? Que é uma extensão da multiplicação. Não é verdade? Uma potência é uma multiplicação de um elemento vezes ele próprio, várias vezes. Beleza? Grosso modo, certo? E aí, pessoal, mas eu joguei dois casos para vocês, dois casos legais, que são o seguinte, foram os seguintes casos. Eu me lembro que se eu tenho, por exemplo, Z1 igual a 1 mais I, certo? Z1 igual a 1 mais I. Como que eu resolvo essa potência aqui, olha? Elevado a 9, certo? Então, se eu tenho 1 mais I elevado a 9, então vamos só fazer, eu estou fazendo aqui algum comentário, se eu tiver que dividir a aula em 2, não tem problema. Eu tenho 1 mais I elevado a 9, beleza. O que é 1 mais I elevado a 9? 1 mais I elevado a 9 é 1 mais I vezes 1 mais I, certo? Quantas vezes? Certo? 9 vezes, né? Então teria que fazer essa conta 9 vezes. Então, se eu sei fazer a multiplicação, eu consigo fazer essa conta. É só você ter paciência suficiente para fazer 1 mais I vezes 1 mais I. Certo? Então o que você pode fazer aqui? Certo? Estou aqui comentando a respeito disso para vocês verem assim. Nós estamos aqui encerrando o assunto para vocês verem que em matemática uma coisa vai dependendo da outra. E se uma coisa é muito difícil de ser calculada, eu desenvolvo uma ferramenta para fazer aquela conta de uma maneira mais simples, beleza? Então olha só, 1 mais I elevado a 9 é 1 mais I vezes 1 mais I vezes um monte de coisa, certo? 9 vezes, certo? E aí o que acontece? Como eu sei fazer a multiplicação, certo? E eu já conheço as potências de I, vocês lembram, né? As potências de I são I elevado a 0 é 1, I elevado a 1 é I elevado ao quadrado é menos 1, e I elevado à terceira é menos I, certo? Como eu sei essas potências, então eu vou tendo a paciência de fazer uma multiplicação de cada vez. Então eu faço essa vezes essa, depois que eu esgotei essa, eu faço a próxima e assim por diante. Beleza? Tudo bem, né? Então é uma potência, sei multiplicar, sei as potências de I, eu consigo fazer isso aí, beleza. Mas eu passei para vocês, eu me lembro que tem um truque para a gente resolver isso aqui. Qual que é o truque? Qual que é o truque para resolver isso? Vamos voltar um pouco, né? Qual que é o truque? 1 mais I elevado a 9 tem um truque. O truque é o seguinte: 1 mais I elevado ao quadrado, 1 mais I elevado ao quadrado, lembram disso aqui? É igual a 2I. Isso aqui eu provei. Não vou fazer de novo, certo? Não precisa fazer de novo. Isso aqui já está provado. 1 mais I elevado ao quadrado é 2I,
certo? Você tem aqui, eu não aguento, né? Eu sempre tenho que provar. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes i é mais i, 1 vezes i vezes 1 é i vezes i é i ao quadrado. I ao quadrado é quanto? Menos 1. 1 com menos 1, cortou. O que sobra aqui? 2i. Lembram disso aqui? Lembram, né? 2i. Beleza. Sendo isso 2i, o que é que eu preciso? Como que eu resolvo isso aqui mesmo? Como que eu resolvo? Lembram? Eu vou pegar 1 mais i a 9. Eu lembro que você não consegue, como que eu vou dizer? Decompor o 9 como um produto de 2 vezes algo, porque o 9 é ímpar. Então você escreve 1 mais i elevado a 9, 1 mais i elevado à oitava, vezes 1 mais i, certo? Beleza? E aí 1 mais i elevado à oitava é 1 mais i ao quadrado, 2, 4, é 2 vezes 4, 8, 1 mais i, certo? Isso está lá atrás. E aí 1 mais i elevado ao quadrado é 2i, né? Então 2i elevado a 4, 1 mais i. 2 elevado a 4 é 16, i elevado a 4 é 1. Então 16, 1 mais i, certo? E aí eu posso fazer a multiplicação. Então fica 16 mais 16i. Então essa ferramenta foi útil num determinado momento, certo? Foi útil. Agora, como que eu vou fazer raiz de 3 mais i elevado a 10? Raiz de 3 mais i elevado a 10. Não dá para eu usar isso aqui, certo? Beleza? E aí eu vou ter uma dificuldade aqui, né? Vou ter uma dificuldade. Claro, eu sei multiplicar? Sei multiplicar. Então, eu poderia fazer raiz de 3 mais i igual a raiz de 3 mais i vezes raiz de 3 mais i vezes raiz de 3 mais i. 10 vezes. 10 vezes. O que é extremamente trabalhoso, né? Fazer todas essas multiplicações. Então, pessoal, a forma trigonométrica ajuda a resolver essa situação. Ajuda a resolver essa, porque eu vou resolver isso aqui pela forma trigonométrica. Embora eu já conheça esse recurso, eu vou usar a forma trigonométrica para resolver também. Aí vocês julgam qual que é o mais fácil. E vou usar a forma trigonométrica para resolver essa potência. Aí a gente vai ver quanto que vai dar, beleza? Vamos começar então pelo 1 mais i. Eu quero resolver essa potência, que eu já sei a resposta, é 16 mais 16i. Eu quero resolver essa potência, que eu já sei resolver assim, eu quero resolver usando a forma trigonométrica. Beleza? Vamos ver como é que fica. Vamos fazer essa. Certo? Vamos lá. Então vou fazer o Z1 elevado a 9. Então, para poder resolver essa potência, eu quero resolver essa potência na forma trigonométrica. E como que eu resolvo potências na forma trigonométrica? Potenciação, né? Se Z é igual a ρ cosseno θ mais I seno θ, se Z é um número complexo escrito na forma trigonométrica, então esse número elevado a n, certo? É igual a ρ elevado a n, abre parênteses, ou seja, eu pego o ρ, que é o módulo, e elevo a n, mais cosseno de n vezes o argumento, mais I seno de n vezes o argumento, certo? Um palavrão, né? Mas a gente consegue fazer isso aqui. Resolvendo, vocês vão ver que
se torna fácil. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Z1. Quero fazer o Z1 igual a 1 mais I. Quero fazer essa potência. Quero resolver essa potência aqui. Elevado a 9. Beleza? Elevado a 9. Primeira coisa, eu quero resolver essa potência, eu já fiz aqui, né? Deu 16 mais 16i. Ó a colinha aqui, ó. 16 mais 16i. Certinho? Mas eu quero chegar no mesmo resultado usando a forma trigonométrica. Como que eu vou fazer isso? Para poder resolver a potência na forma trigonométrica, tem que escrever o número na forma trigonométrica. Então, se Z1 é igual a 1 mais I, quais são as coisas que eu preciso saber e quais são as coisas que eu preciso calcular? Primeira coisa, vamos lembrar, né? Z igual a ρ, cosseno de θ mais I seno de θ. A primeira coisa que eu tenho que descobrir é o ρ. Quem que é o ρ mesmo, pessoal? Quem que é o ρ? Vamos fazer um formulário aqui, ó. A minha colinha, certo? E o formulário. Se Z é igual a A mais BI, quem que é o ρ? É o ρ? É quem? ρ é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Tudo bem? Nós já fizemos essa conta. Então aqui o A, eu sei que ele vale 1, e o B, eu sei que ele vale 1, certo? Sendo o A igual a 1 e o B igual a 1, eu consigo calcular o módulo desse número complexo. Então, quem que é o ρ aqui no caso? O ρ é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1. Então, fica raiz de 1 mais 1, que é igual a raiz de 2. Então, o ρ aqui, pessoal, é igual a raiz de 2. Beleza? Certinho? Certo, né? Beleza. Agora, o que é que eu preciso calcular? Eu preciso calcular o argumento. Certo? O ρ eu já tenho. Agora, eu preciso saber quem que é o ângulo. Quem que é esse ângulo aí? Certo? Quem que é o ângulo? Vamos lá. Como que eu descubro o ângulo mesmo? O que eu sei? Que o seno de θ... Não, vou começar pelo cosseno. Eu sei que o cosseno de θ é igual a A sobre ρ. Certo? E que o seno de θ... θ, né? É igual a B sobre ρ. Certinho? Então, agora eu vou tentar, não tenho que descobrir quem que é o θ aqui, né? Então, o que nós sabemos? Eu sei quem que é o argumento? Eu sei quem que é o ângulo? Cosseno θ, mas eu sei quem que é o θ? Não, vou descobrir aqui. Então, eu sei que cosseno θ é igual a 1, que é o A, 1, sobre a raiz de 2. Certo? É 1 sobre a raiz de 2. Beleza, está calculado. Mas eu preciso melhorar a cara. Por que que eu preciso melhorar a cara? Porque eu preciso identificar aqui, ó, na tabela. Deixar a tabela aqui de propósito. Certo? Então, cosseno de θ é igual a 1 sobre a raiz de 2. Beleza. 1 sobre a raiz de 2. O que eu faço aqui, pessoal? Qual que é o truque para poder melhorar a cara? Nós já calculamos, nós até fizemos um exercício muito parecido com esse. É você pegar isso aqui e multiplicar por raiz de 2 embaixo e raiz de 2 em cima. Certinho? Uma vez raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 é a raiz de 4. Quanto que é a raiz quadrada do número 4? 2, né? Então é raiz de 2, certo? Raiz de 2 sobre 2.
certo? Tudo bem? E o seno de θ? Seno de θ é igual. Seno de θ é quem? Quem? 1 sobre o ρ, que é a raiz de 2. Pessoal, aqui é o mesmo cálculo, tá? Então, isso aqui se repete, então fica a raiz de 2 aqui embaixo. Raiz de 2 sobre 2, né? Desculpe. Raiz de 2 sobre 2. Sabendo que o cosseno é raiz de 2 sobre 2 e o seno é raiz de 2 sobre 2, o que eu preciso fazer? Quem é o ângulo que possui cosseno raiz de 2 sobre 2 e seno raiz de 2 sobre 2? Olhando aqui, é o ângulo de 45 graus, não é? Certo? É o ângulo de 45 graus. Então, o que isso aqui implica? O que essas duas contas implicam? Que o ângulo aqui, que o θ, isso aqui implica que o θ é igual a 45 graus. 45 graus. Beleza. Então, pessoal, já calculei, eu já sei o número, já sei qual é o meu número complexo. Eu já sei o ρ, que é a raiz de 2, e já conheço o θ, que é 45 graus. Lembrando vocês que eu fiz esse comentário na outra aula, que quando o A e o B são iguais, números iguais, né, são o mesmo número, o θ será 45, né, sempre, tá? Beleza. Enfim. Agora, então, por que eu estou fazendo esse comentário? Se você está fazendo uma prova de múltipla escolha, você já bate o olho no número e já descobre o argumento dele sem fazer a conta. Certo? Beleza, então olha só. Então Z1, quem que é o Z1? Escrito na forma trigonométrica, que é o que eu tanto queria. Raiz de 2, raiz de 2 que é o ρ, né? O ρ, cosseno de 45, mais I seno de 45 graus. Tudo graus aqui, certo, pessoal? 45 graus, 45 graus. Beleza? E agora eu quero calcular... Quem que eu quero calcular? Z1 elevado a 9. Então eu quero fazer essa potência. Certo? E aí, pessoal, qual que é a fórmula? Como que eu calculo Z1 elevado a 9? Vamos lá. Então, olha só. Z1, certo? Z1 elevado a 9. Eu vou fazer o número de preto, beleza? Então, Z1, o que eu quero calcular? A nona potência disso aqui, né? Então, é Z1 elevado a 9, certo? Z1 elevado a 9 é igual a raiz de 2, não é o ρ? O ρ está sendo elevado a 9. Aqui, olha, o n aqui, o 9 está fazendo o papel do n. Então, Z1 elevado a 9, isso aqui não é nada ainda, certo? Aqui que começa. Então, é o ρ elevado a 9. Então, raiz de 2 elevado a 9. Então, como que faz isso, né? Tá. Deixa eu fazer o parênteses aqui de azul. Só o número de outra cor, beleza? 9. Esse número é do problema. Tudo bem? Vamos lá. Cosseno de 9 vezes 45, porque é n multiplicando o ângulo. Então, se eu estou elevando a 9, então é z elevado a 9, ρ elevado a 9, cosseno de 9 vezes o ângulo. 9 vezes o ângulo. Quem que é o ângulo? 45. Então eu vou multiplicar esse ângulo por 9. Certo?
9 vezes 45, certo? Tudo bem? Mais e seno, certo? De 9 vezes 45. 9 vezes 45. Certo? Tudo bem? E agora, pessoal, o que eu preciso fazer? Eu preciso resolver essa potência e preciso resolver 9 vezes 45 e ver que ângulo que vai dar isso. Certo? Então, pessoal, vamos lá. Vamos resolver, vamos ter coragem aqui e resolver. A raiz de 2 elevado a 9. Vou resolver por partes. Beleza? Tudo bem? Vamos resolver isso aqui. A raiz de 2 elevado a 9 é a raiz de 2 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 2, 9 vezes. Para evitar fazer essa conta, vamos lembrar o seguinte. Vamos pensar aqui, vamos pensar numa coisa. Tá? Eu vou fazer um rascunho aqui, depois vou apagar. A raiz de 2 elevado ao quadrado, certo? O que acontece aqui? Você pode fazer a seguinte coisa. Pega esse 2 e joga aqui dentro. Certo? Joga aqui. Então vai ficar a raiz de 2 ao quadrado, que é igual a raiz do 4. Tem várias maneiras de resolver isso, tá, pessoal? Que é igual a 2. Certo? Na raiz de 2, elevado à terceira, tudo bem, você pode fazer, tá? 2 à terceira, que é igual a raiz de 8. Só que esse tem problema, porque essa raiz não tem raiz inteira, tá? O 2 você pode jogar aqui. Eu poderia ter cortado esse 2 com esse 2 para sobrar só o 2, tá, pessoal? Enfim. Mas a raiz de 2 elevado à terceira, você já vai ter problema. O que acontece aqui? Quando você tem esse número expoente par, você consegue o número inteiro. Quando você tem um expoente ímpar, você já não consegue o número inteiro. Esse expoente é ímpar, mas tem como eu vamos dizer assim, picar esse 9 aí. Tá até um crime falar picar o 9, né? Mas tá, picar o número, isso não faz sentido. Mas da seguinte maneira, eu posso pegar essa raiz quadrada de 2 elevado a 9 e fazer isso aqui, ó. Isso aqui eu vou apagar, tá? Então eu espero que tenham tomado nota, ó. Quando é par, beleza. Quando é ímpar, morreu, tá? Quando é ímpar, não me ajuda muito. Só que eu posso fazer o seguinte. Aqui. Posso pegar essa raiz de 2 elevado a 9 e escrever como raiz de 2 elevado a 8 vezes a raiz de 2. Tudo bem, pessoal? Aqui, vezes a raiz de 2. Certo? Não precisa de parênteses aqui, mas eu vou colocar. É desnecessário, tá, pessoal? Colocar parênteses, mas beleza. Certo? Por quê? Lembram da propriedade? A elevado a m vezes A elevado a n é igual a A elevado a m mais n. Certo? Então, o que acontece? A elevado a 8 vezes A, que é o A elevado a 1, é igual a A elevado a 9. Porque eu somei. 8 mais 1, 9. Então, aqui é o 8 mais... Ó, raiz de 2 elevado a 8 vezes a raiz de 2 elevado a 1. Posso somar 8 com 1 e
ter expoente 9, que é esse aqui. Então, da mesma maneira que eu posso pegar isso e chegar aqui, eu posso sair daqui e chegar lá. Aí, beleza. Então, aqui eu já consigo resolver. Olha, raiz de 2 elevado a 8, o que você pode fazer aqui? Certo? A raiz de 2 elevado a 8, 2 elevado a 8, fica 256, certo? Ou então, tá, então vamos lá, raiz de 256. Tem várias maneiras de fazer isso, tá, pessoal? Você pode pegar 8 e dividir por 2, mas enfim, 256, certo? Vezes a raiz de 2, certo? Aí, pessoal, a raiz de 256 é 16, tudo bem? É 16. Ó, pega o 16 vezes o 16, certo? 6 vezes 6 é 36, né? Sobe 3, 96, 16, né? 6, 5, 1. Enfim. Então, raiz de 256 é 16, vezes a raiz de 2 é igual a 16 raiz de 2. Certo? Tudo bem? Então, o ρ, que é a raiz de 2 elevado a 9, eu acabei de calcular. Quem que é o ρ? Deixa eu ver o horário. Então, vamos ver. É 16 raiz de 2. Acabei de calcular o ρ elevado a 9. É 16 raiz de 2. E aqui, pessoal, o que acontece? Quanto que é 9 vezes 45? 9 vezes 45. Eu vou apagar essas continhas, tá? Vocês anotem no canto, certo? Vou apagar para poder ter espaço. 9 vezes 45 dá... Eu fiz a conta antes, eu tenho preguiça de fazer essas contas, eu assumo, beleza? Mas também 405, tá? 9 vezes 45, 405. Ó, 45 vezes 9, 5 vezes... 9 vezes 5 dá 45, certo? 9 vezes 4, 36, com 4 40, né? 405. Então, pessoal, beleza. Eu já sei quanto que dá isso aqui eu já sei quanto dá, porque eu sei que 9 vezes 45 é 405. Então, Z1 elevado a 9 é igual 16 raiz de 2, certo? Meus pincéis já estão um pior do que o outro, é pior que encomenda isso aqui já, certo? Melhorou. 16 raiz de... 16, né? Não 16 na raiz, 16 mesmo. 16 raiz de 2, certo? Cosseno de 405 graus, mais I seno de 405 graus. Aqui, pessoal, dá para melhorar a cara desse 405. Pessoal, o cosseno de 0 é igual a 1. O que acontece com esse 405? Isso aqui é lá da trigonometria do segundo ano, certo? Mas eu faço. A volta inteira tem 360 graus, certo? A volta inteira tem 360 graus, certo? Então, o que são 405 graus? Eu dei uma volta, completei 360. De 360 para chegar no 405, quanto falta? 45. Faltam 45. Então, beleza. 405 graus é congruo, né? Congruente a 45 graus. Então, isso aqui, ó, Z1
elevado a 9 é igual a 16... Não, que raiz de 16? Estou com essa raiz de 16 na cabeça. 16, certo? Vou finalizar aqui na cor preta, certo? 16 raiz de 2, certo? 16 raiz de 2, beleza? 405 é 45, porque eu fiz lá, fiz toda a minha volta, cheguei no 360. Para chegar no 405, quanto falta? 45 graus, então cosseno de 45 mais I seno de 45. Então, pessoal, o Z1 elevado a 9 na forma trigonométrica já está calculado, é isso. Eu já calculei, já fiz a minha conta. Deixa eu ver o horário, dá tempo ainda de terminar. 16 raiz de 2. Então, o que é Z1 elevado a 9? 16 raiz de 2, cosseno de 45 mais I seno de 45. Acabou. Será que é isso aqui mesmo? Porque a conta eu acabei. Olha só. Vamos lá. Daqui em diante, certo? Aqui já acabou. Aqui ok. Mas eu quero mostrar, quero chegar na forma algébrica. O que é a forma algébrica? Então, ó, Z1, vou escrever aqui, forma algébrica, certo? Forma algébrica. Aqui eu já cheguei no resultado. É igual a 16 raiz de 2, certo? Quanto que é cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Mais, quanto que é seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Beleza? Vou fazer o que? A distributiva. Isso multiplica isso, isso multiplica aquilo lá, certo? Então vai ficar igual 16 raiz de 2 vezes a raiz de 2 sobre 2, certo? Igual, não, mais 16 raiz de 2 vezes a raiz de 2 sobre 2. Beleza? E aí eu vou continuar ali, ó. Vou apagar aqui, certo? Para poder continuar o exercício. Depois eu escrevo de novo, tá? Porque eu preciso resolver o outro, né? Então, pessoal, raiz de 2 vezes a raiz de 2 é raiz de 4. Então eu tenho 16 raiz de 4 sobre 2 mais I 16 vezes a raiz de 4 sobre 2. Ó, raiz de 2 vezes a raiz de 2 é raiz de 4. Pessoal, quanto que é raiz de 4? 2. Então eu vou ficar com 16 vezes 2 sobre 2. Mais I 16 vezes 2 sobre 2. Pessoal, quanto que é 2 sobre 2? É 1. 2 sobre 2 é 1. Então, 16 vezes 1 é 16. 16 vezes 1 é 16. E o que eu vou fazer? Colocar o I na frente. Tá bom. Vou fazer um pouco maior. Então aqui vai ficar 16. 2 sobre 2 é 1. Vou estar multiplicando por 1 é 16 mesmo. Mais 16. 2 sobre 2 é 1. E o I eu jogo na frente. E eu cheguei no resultado que eu queria. Beleza? É claro que aquele primeiro artifício que eu tinha é mais fácil do que esse. Mas de qualquer maneira vocês viram como é que resolve. Vou gravar um outro vídeo próximo fazendo Z2 elevado à 10ª potência. Aguardem até lá.